Bom, hoje nessa aula, tá? A gente já falou de outros pontos nas aulas anteriores sobre... E agora o que eu quero falar, tá? É sobre os ciclos de execução, tá? Do planejamento. Então, quais são esses ciclos, como eles funcionam, para que você entenda as etapas que você precisa seguir. Bom, primeira coisa, tá? Você tem que sempre pensar o seguinte, sempre tem a iniciativa, né? O que você quer, tá? A atividade vai ser executada, o responsável por aquela atividade ser executada, a meta que ele precisa ter, qual que é o KPI, né, ou a métrica que você vai medir, né, e qual é o prazo que aquilo tem que acontecer. Por exemplo, tá? Eu quero conseguir 500 milhões de reais de receita. Então, quais são as iniciativas? Então, eu preciso de uma iniciativa que é de, sei lá, de 300 milhões, que me traga 300 milhões de faturamento, uma segunda iniciativa que me traga, sei lá, 100 milhões com novos produtos e 10 milhões que é inorgânica, ou que ela, né, que eu faça com que ela aconteça, tá? Então o que acontece? Existem basicamente, tá? Nesses ciclos existe o seguinte. Vamos pensar o seguinte, tá? Estabilização e preservação, tá? A estabilização e preservação, ela é um ciclo que assim, vamos pensar no seguinte, tá? Você colocou um produto no mercado. Aí esse produto ele tem um ciclo, né? Então você tem que lutar para que ele se estabilize no mercado, para que ele fique ali, para que ele consiga chegar, tá? Então, por quê? Quando você trabalha isso, né? A estabilização, a preservação, né? Para que aquele produto ele estabilize e ele continue ali, tá? Já na parte de estabilização e implementação, tá? É coisas que você deseja buscar. Você vai validar a hipótese. Por exemplo, eu queria testar esse produto de outra forma. Por quê? Você já estabilizou. Só que agora você vai implementar coisas novas, validar coisas novas, tá? E depois, feita essa validação, você vai fazer uma aceleração desse produto, tá? Você acelera ele para que ele entre para mais lugares, ele consiga penetrar mais dentro do mercado, tá? Bom, quais são as listas de atividades, né? Então, o que acontece? Para que isso aconteça, né, como eu falei, você precisa ter as iniciativas, as ações, os responsáveis, o prazo, forma de medição, né, o KPI e a meta do resultado esperado, tá? Então, o que acontece? Você tem que ter priorizar algumas coisas. Então, por exemplo, qual que é o estágio atual do que você está fazendo, tá? Qual que é o impacto que vai ter naquele trabalho ou naquela coisa se você executar, por exemplo, se eu implementar tal coisa, vai ter um alto, médio ou um baixo impacto no objetivo que eu tenho. Vai ter um alto impacto, executo mais rápido. Um médio impacto, segundo plano. Isso aqui é baixo impacto, talvez eu nem execute, tá? Se for muito baixo, tá? E eu também tenho que ver o seguinte, qual que é a complexidade, porque, por exemplo, não adianta eu ter uma coisa que é de alto impacto, mas que seja dificílimo de implementar. Por exemplo, eu queria reduzir os meus servidores em 50% do custo. Pô, legal, um impacto alto, né? Porque diminuir 50% de custo é muito bom. Mas aí eu vou falar assim, eu preciso botar o servidor lá no Alasca. Aí a pessoa fala, caramba, ferrou, porque imagina você levar servidor para o Alasca, você montar uma estrutura lá dentro, quanto isso não vai custar. Então, a complexidade da execução, ela também tem que ter esse cuidado, tá? Por quê? Se você não colocar isso, né, acaba que você você pode executar uma ação que ela é muito boa, tem um impacto muito alto, só que quando você for executar, você não consegue executar, demora muito, e aí ela pode virar um problema para sua organização, tá? Para o seu projeto, ok? Então, quais são as ordens de iniciativa? Você tem que sempre pensar no seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é sempre pensando na preservação, tá? Preservar. Depois a estruturação, para melhorar, né? E depois na aceleração para aquilo expandir, tá? Porque se você não seguir essas etapas, dificilmente você não consegue, por exemplo, um exemplo, tá? Você colocou um produto no ar e você vai falar assim, agora eu quero botar R$1.000 de anúncio por dia. Mas você nem estruturou, você não validou, você não olhou, você vai colocar mais dinheiro no anúncio sem saber se aquilo converte, se aquilo vai vender mesmo. Não compensa, porque você já está entrando numa etapa de aceleração que você não tem certeza ainda se você tem que acelerar ou não. Porque às vezes, vamos supor, o produto está vendendo muito bem, mas aí as pessoas começam a devolver, falar, eu não gostei do produto, acho que eu comprei, ou você errou o público, ou a pessoa, sei lá, se confundiu, comprou errado, ou, sei lá, qualquer problema. Aí você acelerou lá, você vendeu 1.000 cursos, 900 devolvidos, fala, acelerou na hora errada, tá?
E a ordem do impacto, né, como eu falei, tem que ser sempre pensar em alto, médio e baixo, tá? Então procure as iniciativas, as coisas que têm alto impacto na sua organização, tá? E aí você vai seguindo essa ordem. E a complexidade, o ideal é que seja ao contrário. O que é mais fácil você começar pelo que é mais baixo, tipo, por exemplo, se você tiver uma coisa, tá? Pelo menos eu penso assim, que você uma ordem de impacto, tá? Uma ordem de impacto alta, média, tá? Com uma complexidade baixa é melhor do que uma ordem de impacto alta com uma complexidade alta também, tá? Por quê? É mais difícil de executar. Então, quando você faz isso, né, colocando aqui, né, nessas ordens de iniciativas, você consegue definir a sua iniciativa e falar assim, beleza, a iniciativa que eu quero fazer, ela tem um alto impacto e ela tem uma complexidade média. Então, beleza, eu vou fazer as ações aqui disso aqui. Define o responsável, beleza, essa ação ela tem que ter prioridade, porque ela tem um alto impacto, ou um médio impacto com uma baixa complexidade. E o período, tipo, eu quero que ela seja executada em X semanas, tá? E aí, com isso, né, você consegue implementar melhor e trazer coisas que realmente façam sentido para o teu projeto, para a tua iniciativa, para a tua área de marketing, tá ok? Bom, então é isso. Um grande abraço.